Olá, família do artesanato! Estamos iniciando mais um passo a passo aqui no canal Rio Artes. E hoje, como prometido, estamos trazendo a professora Cláudia Lima para ensinar a técnica de pintura em Bauer. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, Roberto. Prazer em tê-la aqui novamente no nosso programa. E hoje eu sei que vai ser uma aula bem técnica, né? Bem técnica mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é pintura em Bauer. A pintura Bauer, posso pegar aqui a peça? É uma pintura que a gente trabalha a pincelada com um pincel redondo. Olha, toda ela é com esse pincel. É um pincel redondo e a gente tem que primeiro treinar, fazer um treinamento, porque lá eu estou dando aula toda sexta-feira no Caçula, no período da tarde, um curso de Bauer. E é um curso porque você tem que treinar a pincelada para depois você começar a pintar e fazer os seus riscos. Então, você não consegue em uma aula fazer uma pintura dessa. Você tem que fazer um treinamento, fazer deverzinho de casa, igual quando era criança. Então, a pintura Bauer é uma pintura alemã e a pincelada sempre é uma vírgula. Eu tenho que trabalhar de um lado e de outro. Quando eu aprendo a fazer essa pincelada de um lado e de outro, eu já consigo trabalhar com o risco. Certo. Então eu tenho que treinar. Então, quando você chega lá na primeira aula, você vai fazer um treinamento com uma cartolina preta e vai ficar treinando a pincelada Bauer, para depois a gente entrar com o risco. Essa técnica que a gente vai usar, geralmente a gente usa com risco. E esse efeito que eu fiz com essa esponjinha aqui. Eu pintei um fundo com a tinta chalk azul industrial. Eu passei 2 demãos e depois eu vim com a misturinha com essa tinta chalk e o branco e vim batendo, fazendo esse efeito de esponjado. E aí secou, eu venho com o risco. O risco, eu crio o risco de acordo com o molde da minha peça. Então, eu posso trabalhar com carbono. São 3 formas que eu posso trabalhar para passar o risco. Certo. O carbono. Posso trabalhar como decalcar, que é passar o lápis atrás e passar o risco. E eu aprendi com a professora de lettering uma outra forma que eu não conhecia. Como? Com giz de quadro. Você pega e passa ele deitado assim, ó, o giz branco. Olha! E aí você passa o risco. E você acredita que fica o risco? Perfeito. E aí o que acontece? Depois que você dá o risco, você pode depois vir com um paninho úmido e tirar. E achei super interessante. A gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo com outras professoras, né, Cláudia? Muito bom. Aí eu falo para as alunas, existem 3 formas de passar o risco. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente passa o risco, a gente começa a trabalhar com as folhas. Por quê? As folhas estão no fundo. Então eu tenho que fazer uma camada de verde e passar a segunda camada. Na segunda camada, eu já venho com o branco na ponta e venho fazendo o trabalho. E qual a tinta que você utiliza, Cláudia, nesse caso da pintura Bauer? Eu gosto muito de trabalhar a tinta acrílica fosca. Certo. Porque ela dá uma boa cobertura, mas toda vez que eu for trabalhar, eu tenho que primeiro passar uma demão, depois na segunda que eu venho mesclando com o branco, tá? Todas essas tintas, pessoal, vocês encontram nas lojas da Caçula, tá? São tintas da Acrylex, são tintas de excelente qualidade, tá? A Acrylex completou 60 anos de trabalho com tintas para artesanato, escolar, enfim, é uma maior empresa de tintas do Brasil. Geralmente a pintura Bauer a gente trabalha com tons mais escuros, entendeu? Verde musgo, vinho, azulão. A gente usa também o branco para fazer o efeito, né? E preto para fazer algum detalhe, mas geralmente é um tons escuros. A gente trabalha. Realmente é uma técnica que você não consegue em uma aula apenas, né?
desenvolver toda a técnica do trabalho. Não tem como fazer em uma aula. Por isso que lá a gente até explica. É um curso. Você aprende No mínimo quantas aulas, Cláudia? 4. 4 aulas. No mínimo. Cada aula 2 horas? São 2 horas, quase 3 horas. Quase 3 horas de aula. E aí leva dever de casa, tá, Roberto? Porque a pintura, para você pintar mesmo, você tem que treinar em casa. Porque não dá para você fazer só na aula. Sim. Entendeu? Exercitar só na aula, você tem que treinar em casa. Quanto mais você treinar, não precisa ser muito tempo, pelo menos uns 15 a 20 minutos por dia. Todo dia um pouquinho. Aí eu falo para as alunas que a pintura nada mais é que treinamento. É praticar. Praticar. Eu brinco com elas e falo assim, gente, pintura é como fazer arroz, cada um faz de um jeito. Mas sai a pintura. Mas o arroz tem que sair pronto. Tem que sair, então é treinamento. O primeiro arroz ninguém esquece, né? É verdade. Sai duro, sai papa. Mas aí vai melhorando a cada dia. Não é? É isso aí. E já vai ganhando forma, né? Sim. Essa técnica de vírgula que é interessante, né, Cláudia? Porque você tem que trabalhar tanto do lado direito quanto como do lado esquerdo, exatamente. E aí tem todo mundo. Falei, professora, mas o lado direito eu não consigo, não sai direito. É prática. Aí eu falei assim, tem que treinar. E quando você pincela para fazer a vírgula, o de baixo, a tinta tem que estar úmida para poder correr melhor o pincel. Se ele estiver seco, não corre bem. Entendeu? Além da madeira, quais são as outras bases que você pode fazer o Bauer? Pode fazer em cerâmica, tanto na branca quanto na vermelha. E tem garrafa também. Garrafa, isso que eu ia te perguntar. Garrafa, pode. No vidro, no né? vidro, em latão. Ou seja, técnica aplicável em qualquer base. Isso. E a base tem que ser trabalhada também, né? Tem que ser preparada. Tem que ser preparada antes. E sempre trabalhar em tons... era determinado com tons escuros. Mas hoje em dia você vai ver algumas influenciadoras digitais que ela usa várias tonalidades. Rosa, verde claro. Aí vai criando... Criação, né? Mas o raiz mesmo é tons escuros mesmo. E de onde veio essa técnica, Cláudia? Veio da Alemanha, tá? E geralmente eles pintavam as casas, porque eram feitas de madeira, para alegrar, né? Então tem assim as flores campestres, e aí eles colocavam até no assoalho, em móveis. Ou seja, pintavam a casa com a técnica de Bauer. Sim, latões de leite. E aí vem. A técnica chega e... Porque é uma pintura muito assim, não é trabalhosa, mas assim, você tem que ter dedicação, mas é uma pintura muito bonita, né? E o cuidado também, né? Tem que ter um certo cuidado a cada pincelada para não errar. Foi até bom você falar sobre isso. Erro. Se errar, como que eu faço, Cláudia? Eu errei a pincelada. Existe técnica, porque eu falo para as alunas, tudo tem técnica, né? Eu nem trouxe, mas vamos supor que eu tivesse errado. Eu trabalharia com cotonete umedecido e tiraria o erro, e do outro lado que está seco eu limparia. Ou seja, tem como acertar o erro. Tem conserto o erro com cotonete. A gente usa o line, pincel fino. Quais os tipos de pincéis que você utiliza, Cláudia, para esse trabalho? Eu trabalho o line, que é esse pincel fininho aqui, ó, bem fininho, tá vendo? Ele é muito fino. Eu falo que esse pincel é um pincel cuticute, Roberto.
porque é um pincel delicado, ele não pode ficar na bandeja, acabou de usar, tem que lavar e arrumar o filamento dele. Ele é muito fino, né? Porque ele pode estragar. E o pincel redondo. Então, a pincelada do Bauer é só com o pincel redondo. Ou esse aqui, ó. Sim. Ou esse aqui. E aí a gente vai usando sempre a tinta acrílica, dando uma boa cobertura. Aí não tem... E geralmente as pessoas nos cursos lá que você dá aula, elas usam geralmente o que? A base? É mais madeira, é cerâmica? Madeira. Amam madeira. E elas gostam muito, sabe de quê? Fazer placas para botar na porta de bem-vindo. Mandalas também deve ser muito bacana, né? Fazer mandalas com essas técnicas. Suplar. Elas adoram fazer suplar. E elas vão criando, né? Cláudio, eu vou aproveitar enquanto você está concluindo aí para dar um recadinho para o nosso pessoal sobre a nossa 17ª edição da Rio Arts, a Feira da Economia Criativa. Você já tem que se preparar, colocar na sua agenda, porque nós já estamos preparando a feira. Ela vai acontecer de 9 a 13 de abril de 2025, lá no Expomag, no mesmo lugar. E nós já temos confirmação da Acrylex, que vem com um stand de 300 metros quadrados, ou seja, vai ter muita pintura na 17ª. A Pincéis Condor também estão confirmando a sua participação. Enfim, até dezembro nós já daremos várias confirmações de expositores que estarão fazendo lá suas oficinas, suas técnicas. E você sabe, né? A 17ª edição da Rio Arts, ela é uma feira que agrega o artesanato, a economia criativa, agrega a decoração, agrega a saúde, enfim, vários segmentos dentro da questão da capacitação. Então, se você quer aprender a fazer, viu, Cláudio, comida, nessa última edição, o Senac ensinou as pessoas a fazerem comida para revender, né? Quentinha para vender, ou seja, a economia criativa ganha um grande espaço na Rio Arts, porque são atividades que a gente desenvolve para que as pessoas possam ter uma atividade diferente para a geração de renda. E tudo começou com o artesanato. E hoje tem moda, decoração, gastronomia, saúde, escola de empreendedorismo, né? E entretenimento cultural. Ou seja, a Rio Arts cresceu muito em 2024 e vai continuar crescendo em 2025. Você acredita que eu acho que eu fui em todos, sabe? Né? Você tem carteirinha, então? Tem carteirinha. Fui em todas. E é bom, né? É um evento que realmente as pessoas fazem com muita alegria, vêm com muita felicidade, com muita amizade, se conhecem muitas pessoas na Rio Arts, né? Então é uma troca de experiência, uma troca de amizade também muito grande. E a gente também revê os amigos. E olha, esse ano, Cláudia, a gente teve uma quantidade de participação de jovens muito grande. Superou todos os anos também achei, sabia? A quantidade de jovens e crianças. Então, o artesanato tem essa capacidade de agregar várias faixas etárias, né? Desde a criança até o idoso, né? Todas as pessoas têm espaço dentro da Rio Arts. A Rio Arts, como diz o Luciano, que é um pintor, ele é PCD, a Rio Arts é a feira mais sustentável e mais inclusiva que existe no Brasil, porque ela agrega todos os tipos de pessoas, de todas as classes e com todos os tipos de pessoas com dificuldade, deficiências também. Então é uma feira extremamente inclusiva. Eu adoro participar da Rio Arts. A gente conhece muita gente, vem gente de fora, né, Roberto? Muita gente. E para as pessoas poderem acompanhar informações da Rio Arts,
vocês nos sigam nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Feira Rio Arts, né? E também no nosso canal do YouTube, canal Feira Rio Arts. Ali vocês têm todas as informações de tudo que vai acontecer na próxima edição da Rio Arts, a Feira da Economia Criativa. E tem muita novidade, né? Muita. Nós já estamos preparando grandes novidades. Em breve nós vamos começar a divulgar as ações e muita atividade, muita coisa nova a cada ano. Esse ano a gente trabalhou com criança, oficina de criança, foi ótimo. Aí a criança vem com muita pergunta, né? Muito. E tivemos bastante criança, viu, Cláudia? Escolas, a Secretaria de Cultura fez um projeto muito bacana, que é o passaporte cultural. Então eles têm esse passaporte no projeto da Secretaria de Cultura, que eles vão buscar as crianças nas escolas, né, estaduais, públicas estaduais, e essas crianças participam da feira, fazendo oficinas. Claro que são oficinas direcionadas à faixa etária desse público, né? Mas é um espaço que a Rio Arts abre também para a criança poder participar. A Denise, ela deu aula para as crianças, a gente até trouxe, né? Foi do passaporte cultural. Foi. A gente trouxe os pincéis de escolar, né? A linha escolar. Foi muito bom. Viu como que essa pintura é, Roberto? É muito detalhista, né? Muito. É um trabalho extremamente técnico, mas que, como a Cláudia falou, você precisa se dedicar, né, e usar os pincéis certos, as tintas certas, para que o seu trabalho possa ter uma produtividade e uma qualidade importante. Porque que acontece? Quando elas chegam na primeira aula, eu ensino a pincelar e falo que tem que fazer dever de casa. Então eu sei quando treinou, quando fez o dever de casa e quando não fez, né? Exatamente. Porque não treinou. Aí ela falou assim, professora, eu não treinei não. Eu falei assim, eu já imaginei, porque a pincelada, quanto mais você treina, mais fácil. Essa é uma técnica interessante, que você tem que realmente aprender a pincelar, né? Você tem que realmente aprender a usar o pincel. Não é uma técnica que você pega e sai usando o pincel de qualquer jeito. Não, ele tem que ser... E a composição da arte que é muito bonita, né? Sim. O pessoal vê, mostra como é que tá ficando. Olha lá. Né? Se a gente puder lembrar como era a base antes, né? Sem nada, e agora... E aí a gente vai criando. No Bauer tem, assim, vários modelos de tulipas, de flores, e cada uma pincelada diferente. Então você vai podendo escolher. Por exemplo, essa aqui que eu fiz diferente dessa, ó. É verdade. Entendeu? Deixa eu mostrar mostra uma, a tulipa. Ó, essa, agora essa aqui, ó. Olha a diferença. Dá pra ver? Olha lá. Ao contrário. Aqui? Volta. Olha lá, isso, ó. Bem diferente, né? Bem diferente. Acho que o pessoal de casa já pegou a ideia da técnica, né? Já pegou, já entendeu a necessidade de realmente fazer aprender a fazer realmente a utilização dos pincéis. Não é? E deixar aqui um recado para você. Quer fazer aula com a professora Cláudia? É na loja da Caçula, na Buenos Aires, no centro do Rio de Janeiro, lá no 3º andar. Você procura lá a pessoa que é responsável, a nossa coordenadora de cursos, e ela vai te informar. O dia é sexta-feira, na parte da tarde. Que horário da tarde? 2 horas. 2 horas. Turmas no máximo de quantas pessoas? 6. 6 pessoas. Então, você sabe que é uma concorrência muito grande para poder participar. Mas vai lá, conhece. Você, se não conseguir fazer uma primeira aula, você assiste a aula, dá para ver a aula de fora, e você começa a acompanhar como funciona lá os cursos de pintura de Bauer da loja da Caçula, na Buenos Aires. Se deixar, eu vou pintando, tá? Não, acho que deu. O pessoal em casa já percebeu, né? Vamos encerrar falando um pouquinho dessa peça que você trouxe pronta, para que aí você possa agora falar dos detalhamentos finais e já chamar o pessoal para sua aula. Bom,
Aqui, se vocês observarem, eu trabalhei as tulipas em azul, a flor em vermelha e essa flor aqui em rosa. As margaridas sempre tem uns detalhes em preto, pontinhos, que a gente usa o pinta-bolinha, trabalha florezinhas do campo e sempre as pinceladas, que são as vírgulas em branco. É isso aí, Cláudia. Parabéns pelo trabalho de hoje, pela sua aula. Obrigada. Tá? Nós queremos agradecer aqui. Eu quero que você deixe aí as suas palavras finais para o pessoal poder, olhando para sua câmera, e aí desejar que as pessoas se encontrem lá na Buenos Aires. Eu agradeço o convite, Roberto, e eu espero todos os alunos lá para conhecer minha aula na sexta-feira. Estou lá de manhã e à tarde. É isso aí. E nós ficamos por aqui em mais um passo a passo, mais uma técnica nova com o nosso artesanato, para vocês poderem cada vez mais se aprofundarem em novas técnicas, conhecerem novos produtos, e é essa a função do canal Rio Artes aqui no YouTube. Se inscreva no canal, acione o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Ficamos por aqui, esperamos você no nosso próximo passo a passo aqui no canal Rio Artes.